Todas as emoções são importantes e têm um papel na nossa vida. Emoções como culpa, emoções como tristeza, elas são fundamentais para a sobrevivência. E eu quero, nesse vídeo, falar a respeito do filho pródigo. Pois é, essa parábola que Jesus cita lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, diz respeito a um jovem que pede a herança, a sua parte da herança ao pai, e depois um dia se arrepende e volta. Eu sou o Luciano de Toledo, formado em psicologia, terapeuta há mais de 14 anos e você está no canal Renove a Mente. E esse é mais um vídeo da série Análise Psicológica Personagens Bíblicos. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, tem uma parábola que Jesus cita a respeito do filho pródigo, que resumindo é o filho que pede ao pai a herança para gastar do jeito que ele quisesse, e aí ele vai embora para uma terra longínqua, perde tudo e se vê numa situação deplorável, comendo comida de porcos. E naquela situação deplorável, ele cai em si e diz o seguinte: voltarei para a casa do meu pai. Meu pai tem muitos servos que estão vivendo melhor que eu. Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ser um dos seus servos. E ele volta para a casa do pai, só que o pai o espera e o recebe, não como servo, mas como filho, e restitui o papel dele dentro da casa. Esse foi o resumo dessa parábola de Jesus, que nos revela algumas lições muito importantes. E a primeira que eu quero salientar aqui é a importância de sentimentos como tristeza, como arrependimento, culpa, desempenham em nossa vida. Nessa parábola fica claro o arrependimento desse jovem e o desejo dele voltar para casa, pelo menos para ele ter uma vida mais digna. O que eu acho muito interessante é que às vezes eu atendo pessoas que vivem anos e anos com um sentimento de culpa, mas não fazem o caminho de volta. Tem dificuldade em pedir perdão, tem dificuldade em reconhecer o erro e acabam, em virtude disso, vivendo uma vida sobrecarregada, uma vida pesada, uma vida difícil, porque não conseguem fazer esse caminho de volta. Se existem situações na nossa vida que nós estamos carregando há anos, que está nos intoxicando, que está nos fazendo mal, nós temos que parar e pensar como resolver isso. É para isso que esses sentimentos existem. E às vezes o necessário é pedir perdão, ou perdoar, ou fazer o caminho de volta. O interessante dessa parábola é que quando ele faz o caminho de volta, ele não esperava ser recebido, muito menos ter sua vida restituída, mas foi isso o que aconteceu. E às vezes eu vejo na vida das pessoas que estão carregando ressentimento por muito tempo, por muitos anos, e eles pensam assim: não adianta eu querer fazer esse caminho de volta, não adianta eu querer mexer nessa situação de novo, porque a outra pessoa não vai aceitar, a outra pessoa não vai tolerar, o que ela vai pensar de mim? Eu acredito que nada é pior do que carregar um sentimento ruim por muitos anos. A pessoa que não decide querer fazer o caminho de volta, ela já está vivendo a pior parte, ela já está vivendo o pior momento. É óbvio que tudo tem o jeito certo, a forma certa, e às vezes temos que deixar o nosso orgulho de lado para que isso aconteça. Mas a própria Bíblia nos ensina que a nossa arma contra o mal é o bem. Por isso, por mais que seja difícil entender o que nós estamos sentindo para podermos nos posicionar, é fundamental para a nossa vida. Agora, uma outra coisa chama muita atenção nesta parábola que Jesus conta. É o fato desse filho pródigo chegar numa situação lastimável em que ele estava comendo comida de porcos para entender que ele havia errado e que ele precisava fazer o caminho de volta. Uma outra coisa muito comum que eu vejo acontecer são pessoas acharem que pessoas que estão passando por situações difíceis já chegaram ao fundo do poço. E eu vejo, às vezes, familiares ou amigos fazendo manobras gigantescas para tentar ajudar uma pessoa que ele considera que está no fundo do poço. E no fim, essa pessoa se aproveita da situação e continua na mesma vida. Eu quero que você entenda uma coisa: o fundo do poço é diferente para cada pessoa.
Cada pessoa entende o que é o fundo do poço. De repente você vive aí uma situação na sua vida particular que você entende que você está no caminho errado e rapidamente você muda de rota, né? De repente você perdeu um pouco de dinheiro, de repente você, sei lá, feriu alguém com as suas palavras e você se atina para isso e diz assim, não, eu preciso mudar. Eu estou errado. Existem pessoas até que chegam a mendigar nas ruas e para ela não é o fundo do poço. Então o fundo do poço de cada um é muito subjetivo. E quando nós olhamos uma pessoa que nós consideramos estar no fundo do poço, nós temos que entender, será que de fato essa pessoa está no fundo do poço? A Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. E aí ele decidiu voltar para a casa do pai, mas ele não decidiu de qualquer forma. Ele falou, eu quero ser como um servo do meu pai. E essa posição mostra o quê? Mostra a humildade, o reconhecimento de ter tomado decisões erradas, de não estar numa situação boa. E isso é subjetivo. Existem pessoas cujo orgulho não permite que elas entendam que elas podem estar no fundo do poço. E há pessoas que precisam descer um pouco mais nesse fundo do poço para poder cair em si. Bem, e é isso. Análise psicológica desse personagem bíblico que é o filho pródigo. Eu sei que tem muita coisa na internet falando sobre ele, você deve assistir todas essas coisas, todos esses vídeos, mas eu estou aqui dando a minha visão como um psicólogo. Te agradeço por assistir esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. Não se esqueça de deixar o seu like e considere se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito. Eu fico por aqui. Renove a mente.